Boa tarde, de novo. Segunda leitura da quinta-feira. Não consegui fazer a primeira leitura. A leitura de quinta-feira de manhã, né? Questões de saúde. Estou eu aqui fazendo duas leituras em seguida da tarde. O tempo aqui se organizou de uma maneira com que eu não fui dar aula de música, né? Durante a tarde, dada a minha condição de saúde. Considerei aqui que teria condições, pelo menos, de fazer as leituras. Fiz logo a leitura freudiana e agora vou antecipar a leitura paralela de sexta-feira para hoje, que a sexta-feira amanhã é feriado, né? Então eu faço a leitura aqui. A gente está no momento, né, como texto como Lacan, de Slavoj Zizek, e estamos em meados do capítulo 2. O ponto onde paramos da última vez. Vou concluir o capítulo 2 e comecei o capítulo 3. Vaga lembrança. Capítulo 3. É, não concluí o 2. Estamos pertinho de acabar o 2, né? Foi aqui. Li até aqui. Vamos lá. Hans propõe um modelo aterrorizante. Só voltar um pouquinho para contextualizar, né? Ele está trazendo a respeito do desejo do homem ser o desejo do outro, né? O desejo pelo outro, desejo de ser desejado pelo outro e, especialmente, desejo pelo que o outro deseja, né? E ele vai trazendo alguns autores aqui, traz a situação de Agostinho, né, no livro Confissões, e de Jean-Pierre Dupuy, ou Dupuy, não sei como pronunciar, nunca vi esse nome antes, e que, né, propôs uma crítica ao John Rawls. Ele vai trazendo aqui a respeito, né, dessa concepção. Nela, eu saberia que meu status inferior é plenamente justificado e eu seria privado da possibilidade de culpar a injustiça social pelo meu fracasso. Rawls propõe um modelo aterrorizante de sociedade, em que a hierarquia é diretamente legitimada por propriedades naturais, não compreendendo a lição simples de uma história sobre um camponês esloveno a quem uma bruxa diz: farei qualquer coisa que você quiser, mas fique sabendo, farei o dobro para seu vizinho. O camponês pensa depressa, depois abre um sorriso esperto e responde: arranque um dos meus olhos. Não admira que até os conservadores de hoje estejam dispostos a aceitar a noção de justiça de Rawls. Em dezembro de 2005, David Cameron, o líder recém-eleito dos conservadores britânicos, indicou sua intenção de transformar o Partido Conservador num defensor dos desvalidos ao declarar: penso que o teste de todas as nossas medidas políticas deveria ser: o que elas fazem pelas pessoas que têm menos, as pessoas num degrau mais baixo da escada. Até Friedrich Hayek estava na pista certa quando mostrou ser muito mais fácil aceitar desigualdades quando podemos afirmar que elas resultam de uma força cega e impessoal. Assim, o que a irracionalidade do sucesso ou do fracasso num capitalismo de mercado tem de bom, lembremos o velho tema do mercado como uma versão moderna de um destino imponderável, é me permitir precisamente perceber meu fracasso ou sucesso como imerecido, contingente. A própria injustiça do capitalismo é um traço essencial que o torna tolerável para a maioria. Posso aceitar meu fracasso muito mais facilmente se sei que ele não se deve às minhas qualidades inferiores, mas ao acaso. Lacan partilha com Nietzsche e Freud a ideia de que a justiça, como a igualdade, é fundada na inveja. Nossa inveja do outro que tem o que não temos. Nossa inveja do outro que tem o que não temos e que se deleita com isso.
A demanda de justiça é, em última análise, a demanda de que o excessivo gozo do outro seja restringido, de modo que o acesso de todos ao gozo seja igual. Não sei se acompanhei muito bem esse raciocínio aqui, não, mas tudo bem. O resultado necessário dessa demanda, é claro, é asceticismo. Como não é possível impor gozo igual, como não é possível impor gozo igual, o que se pode impor é uma proibição igualmente partilhada. Não deveríamos esquecer, contudo, que hoje, em nossa sociedade pretensamente permissiva, o asceticismo assume precisamente a forma de seu oposto, da injunção generalizada. Goze. Só um instante. Estamos sob o feitiço dessa injunção, com o resultado de que nosso gozo é mais estorvado do que nunca. Lembremos o Yuppie que combina a autorrealização narcísica com a disciplina completamente ascética do joguinho e da alimentação saudável. Não sei necessariamente o que são esses termos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Pesquisa Yuppie. Yuppie. Disse de um jovem ou jovem executivo profissionalmente bem remunerado e que gasta sua renda em artigos de luxo e atividades caras. E o jogging, jogging, corrida a pé em ritmo moderado e ao ar livre, que se pratica como exercício físico e sem espírito competitivo, ou conjunto esportivo de calça e blusão, de malha, moletom, etc., para praticar essa corrida. Hum. Lembremos o Yuppie que combina a autorrealização narcísica com a disciplina completamente ascética do jogging e da alimentação saudável. Era isso, talvez, que Nietzsche tinha em mente com sua noção de último homem. Isso aqui depende da tradução, né? Tem algumas traduções que é super-homem ou além do homem. E aí aqui aparece como último homem. Só hoje podemos realmente discernir os contornos do último homem sobre a aparência do asceticismo hedonístico reinante. No mercado atual, encontramos toda uma série de produtos desprovidos de suas propriedades danosas. Café sem cafeína, creme de leite sem gordura, cerveja sem álcool e assim por diante. E tal sexo virtual como sexo sem sexo. A doutrina Colin Powell da guerra sem vítimas, do nosso lado, é claro. A redefinição contemporânea da política enquanto a arte da administração especializada como política sem política, até o multiculturalismo liberal tolerante de hoje como uma experiência do grande outro privado de sua alteridade. Ou seja, né, o grande outro idealizado que executa danças fascinantes e tem uma abordagem holística ecologicamente saudável da realidade, enquanto aspectos como espancamento das esposas permanecem esquecidos. Então, são questões, né, que ele está fazendo aqui para comparar é, essa questão teórica com a contemporaneidade. Eita, que o nariz agora dificultou, né? Até a outra leitura estava tudo bem, mas agora
Tá trágico aqui, tá difícil ler falando e respirar ao mesmo tempo. A realidade virtual simplesmente generaliza esse procedimento de oferecer um produto despojado de suas substâncias. Fornece a própria realidade despojada de sua substância, do núcleo duro resistente do real. Do mesmo modo como café descafeinado tem cheiro e gosto de café real, sem ser a coisa verdadeira. A realidade virtual experimentada como realidade sem o ser. Tudo é permitido, você pode desfrutar tudo, com a condição de que tudo seja privado da substância que o torna perigoso. O famoso truísmo, nesse ponto aqui, eu tô, quando, igual essa fala aqui, né, o núcleo duro resistente do real. Quando ele chega diretamente aqui no real, enquanto conceito lacaniano, eu tenho ficado um pouco confuso se ele está falando do real de Lacan ou do real de Millet, né? Até então eu não tinha visto uma aproximação, não via atravessamento do Millet nas falas e naquilo que eu já tive acesso do Zizek. Mas nesse livro aqui especificamente, esses momentos em que ele tem falado sobre isso tem me provocado uma certa confusão. É algo que eu não compreendi ainda muito bem em que pé de compreensão, né, e de transmissão ele tem falado aqui do real, se sustentado em Lacan ou se sustentado também em Millet. Quando ele trouxe o exemplo do imaginário simbólico e real, né, o simbólico imaginário e real, com o jogo do xadrez, até, em certa medida até achei interessante, mas essa vez e uma outra no encontro anterior também que apareceu algo semelhante, me deu uma certa confusão. Mas, enfim, daqui para o final do livro a gente tenta descobrir alguma coisa. Na pior das hipóteses, a gente volta, relê, né, para tentar produzir uma melhor compreensão. Continuando, o famoso truísmo de Jane Houser, proteja-me do que eu quero, expressa de forma muito precisa a ambiguidade fundamental da posição histérica. Ele pode ser lido como uma referência irônica à sabedoria calvinista masculina típica, segundo a qual uma mulher deixada por sua própria conta é envolvida em fúria autodestrutiva. Ela precisa ser protegida de si mesma pela dominação masculina benevolente. Proteja-me do desejo autodestrutivo excessivo em mim, que eu mesma não sou capaz de dominar. Ou pode ser lido de maneira mais radical, como apontando o fato de que, na sociedade patriarcal de hoje, o desejo da mulher é radicalmente alienado. Ela deseja o que os homens esperam que deseje, deseja ser desejada por homens. Neste caso, proteja-me do que eu quero significa precisamente quando pareço expressar meu desejo mais íntimo e autêntico, o que eu quero já me foi imposto pela ordem patriarcal que me diz o que desejar, de modo que a primeira condição de minha libertação é que eu rompa o círculo vicioso de meu desejo alienado e aprenda a formular meu desejo de maneira autônoma. Essa mesma ambiguidade não estava claramente discernível no modo como o olhar liberal ocidental viu a guerra nos Balcãs no início da década de 1990. À primeira vista, a intervenção ocidental pode parecer ter respondido ao apelo implícito das nações balcânicas. Protejam-nos do que queremos, de nossas paixões autodestrutivas que levaram à limpeza étnica e gangues de estupradores. Mas, e se lermos o imaginado apelo balcânico? Protejam-nos do que queremos, da segunda maneira, oposta à primeira. Aceitar plenamente essa incoerência de nosso desejo, aceitar plenamente que é o desejo que sabota, ele mesmo, sua própria libertação, é a lição amarga
de Lacan. Isso nos leva de volta ao sujeito suposto saber, que é o grande outro final do histérico. Alvo de suas constantes provocações. O que o histérico espera do sujeito suposto saber é que ele forneça a solução que resolverá o impasse do histérico. A resposta final para quem sou eu, o que realmente quero. Essa é a armadilha que o analista tem de evitar, embora, no curso do tratamento, ele ocupe o lugar daquele que é suposto saber, toda a sua estratégia é solapar esse lugar e fazer o paciente saber que não há garantia para nosso desejo no grande outro. Isso aqui, muito interessante. A gente tem que colocar em evidência de que, quando falamos de desejo, em Lacan, não estamos falando de querer nem de vontade. Muitas vezes, a gente até confunde isso, né? A gente fala assim como um aforismo, né? Desejo não é querer, desejo não é vontade. Mas às vezes quando a gente começa a falar sobre o desejo e como ele aparece, a gente perde isso um pouco de vista e acaba assemelhando muito aquilo que a gente tenta transmitir ou até o que a gente compreende como desejo, sendo muito próximo de querer e de vontade, né? Assim, como aquilo que quer, aquilo que deseja, etc. Em Lacan, desejo é, tal qual o inconsciente é estruturado como linguagem, o desejo, que é o desejo do inconsciente, ele é o quê? Se o inconsciente é estruturado como linguagem, o desejo é linguagem. Em Lacan, o desejo é metonímia. Metonímia. A gente, né, metáfora é sintoma e desejo é metonímia. Isso talvez, né, a gente compreender quando falar de desejo, a gente lembrar disso, pelo menos, né, naquilo que me ajuda a compreender essa parte teórica, acho que pode facilitar um pouco. E aí, fazendo esse parênteses, né? Por que metáfora é sintoma? Né? Metáfora é a substituição de um significante por outro. Então, um paciente tem um sintoma. Vamos supor assim, né? Um analisante que chega, ele tem um sintoma. A gente vai extirpar esse sintoma, vai tirar esse sintoma dele, vai promover a cura a partir de que ele não tenha mais sintoma? Não. Não é essa a lógica que a gente ouve sempre, né, nos ambientes de psicanálise, que o objetivo de uma análise não é tirar o sintoma de ninguém, mas não necessariamente, né, ficar com esse mesmo sintoma. É produzir uma metáfora, uma outra metáfora, ou seja, um outro sintoma, e colocar uma outra coisa no lugar desse. Então, um sintoma, de uma maneira bem genérica, né, que é uma metáfora, é a substituição de um significante por outro. Um significante que apareceria aí, fazer aqui um pouco de pseudo-lacanismo, né, para poder produzir uma imagem de compreensão. Um sintoma, ou seja, um significante que aparece como um sintoma, não, um significante que aparece como recalcado, ele aparece como metáfora, né, como substituição de significante. Isso é da ordem da condensação, que o Freud fala no sonho, o Lacan vai utilizar isso, né, que a metáfora estaria para a condensação, né, na medida em que essa substituição é algo que se condensa, né, do processo psíquico, né, da estrutura discursiva. A metonímia, né, em termos de estrutura e linguagem, né, ou, né, linguagem é a mesma coisa, uma vez que Lacan diz que é estruturado como linguagem e coloca até uma redundância nisso, porque se é estruturado é linguagem, né? A metonímia é o deslizamento de significante, ou seja, é um significante que puxa outro significante, que puxa outro significante, que puxa outro significante, e assim vai deslizando. E o que promove esse deslizamento significante é o desejo. E o desejo estaria relacionado com a falta.
há desejo porque há falta. Então, né, quando vamos desenhar aqui também, né, na constituição do sujeito, quando esse sujeito se constitui, ele se constitui como falta, nessa impossibilidade de um significante significar ele mesmo. Então, não há como um sujeito dizer que ele é um significante. Quando ele tenta ser um significante, isso falta significação, ele precisa de um outro significante para dar efeito de significação. Ou seja, vamos lá, eu sou um sujeito me constituindo, né? Augusto Luiz. Quem é Augusto Luiz? Psicanalista. Quem é um psicanalista? É alguém que pratica análise. Então, vê que uma coisa por si só, ela só tem efeito de significação quando se produz um deslizamento significante. Nessa falta de significação, o que movimenta o sujeito para esse encadeamento significante é aquilo que lhe concebe como desejo. É como se a gente pudesse dizer assim, né? O martelo, eu já usei esse exemplo várias vezes, né? Eu não sei se eu já usei ele em alguma desses encontros que a gente tem aqui gravados já, né? Porque as reuniões do ano passado, né? Os grupos do ano passado, eles não eram gravados ainda, mas eu já usei várias vezes. A Mari já deve ter ouvido, né? A Mari sempre acompanha. O martelo nem sempre tem o mesmo significado de martelo para todo mundo. Porque, eventualmente, para uma pessoa, o martelo é uma ferramenta de trabalho que ajuda ali a bater um prego, bater alguma coisa. Mas vamos supor, criar aqui um cenário hipotético de que essa pessoa, essa criança que estava ali se constituindo, tinha um avô ou um pai carpinteiro, alguém que trabalhava ali frequentemente com martelo, e que esse menino, toda vez que ia fazer alguma coisa, que entrava lá no ateliê, enfim, no espaço lá, fazia alguma traquinagem, o pai ia para botar de castigo, dava uma martelada no, sei lá, no joelho, no dedo, alguma coisa assim. Isso criou bem hipoteticamente, né? Estou dizendo que é regra, mas para esse sujeito criou um, um, uma significação de que o martelo não é uma ferramenta de trabalho, de benefício, mas é uma ferramenta de castigo. Então, é uma ferramenta que causa trauma. Porque quando essa pessoa vê essa ferramenta, ela tem crise de pânico. Ela tem ansiedade, ela tem alguma coisa se manifesta nela por causa do martelo. E, eventualmente, ela não sabe disso ainda, né? Isso vai ser construído num processo de análise que ela chega, pá, por que meu pai fazia isso comigo? Então, martelo. Claro que eu estou fazendo um exemplo aqui bem grosseiro, viu? Vocês me perdoem, exemplo, é só para tentar produzir, né? Algo que produz esse efeito de significação dessa coisa estaria aí nesse processo de que aquela falta de significação daquilo, diante daquilo que se apresentem como desejo desse sujeito, se coloca nessa produção de deslizamento significante. E aí é muito interessante quando o Zizek traz aqui, em específico, a situação da neurótica histérica, se a gente pensar que o desejo da histérica é sempre insatisfeito e o desejo do obsessivo é sempre impossível. Então, na histérica, o desejo para se apresentar como insatisfeito, em geral, ele aparece como ambivalente. O discurso da histérica ele é ambivalente, no sentido em que a histérica vai dizer: eu quero água, mas eu quero vinho. Mas eu não quero vinho porque vinho vai me deixar bêbado. Então eu quero água porque água é saudável. Mas a água sendo saudável não vai me deixar bêbada. Para eu fazer o que eu quero fazer estando bêbada. Então, tipo assim, aparecem as duas coisas como ambivalência. Para quê?
Para que esses significantes para a histérica eles aparecem como ambivalentes, como dois polos distintos, para que o desejo da histérica continue insatisfeito. Se ela quer o A e quer o B, ou seja, quer os dois polos diferentes, ela quer o sul, ela quer o norte. Ela não dá para ir para o sul e para o norte ao mesmo tempo. O sul é num lugar, o norte é no outro. Então, o desejo ele aparece apontado para dois significantes dessa forma para se manter insatisfeito. No obsessivo, o desejo ele vai aparecer relacionando dois significantes como impossibilidade. Em geral, o obsessivo se apega a um para impossibilitar que ele realize o outro. E aí, nessa medida, o, o, o obsessivo vai, em geral, no seu discurso, ele vai querer que o desejo do outro seja o desejo dele, para que o desejo dele continue no lugar de impossível. Então, quando o obsessivo ele coloca, por exemplo, eu quero me relacionar, eu quero ter um relacionamento amoroso. E todos os relacionamentos amorosos que aparecem são impossíveis de se concretizar, né? Ou seja, nenhum vira relacionamento amoroso, porque sempre se apega a determinadas regras para que esse desejo seja impossível. E aí começa-se a elucubrar em torno disso, assim, de que, tipo assim, quando começa a se envolver um determinado tipo de relação, essa relação aparece para o outro como uma não relação, justamente para que fique nesse lugar de impossível. Não vou, aí se apega a uma outra coisa, que aparece como realizada. Aí tem uma certa particularidadezinha, né? Porque para a histérica, é, é como se ela não se apega necessariamente a um. Ela faz os dois, às vezes, mas os dois dá sempre como uma insatisfação. Aí eu fiz isso e é, não quero isso, não estou satisfeito, quero outra coisa agora. Para o obsessivo, ele, em geral, vai se apegar a ele, assim, né? Que eu estou falando o obsessivo no masculino, mas também a neurótica obsessiva da mesma forma, né? Feminina, né? É, no obsessivo, né, no caso da neurose obsessiva, ele, em geral, vai se apegar a um desses significantes aqui, representantes do desejo aqui, em certa medida, né, produzindo efeito de significação de desejo, para que o outro não se realize. Então, ele fica preso nesse como se esse estivesse realizado, ou fosse a maneira de ser. Né? Quando a gente vai para o Homem dos Ratos, se a gente for pegar os leitores de Freud, né? O Homem dos Ratos, ele tem aquela situação da dívida, que ele não vai, que ele não paga, que não sei o que, aí ele não pode casar, e por causa da mulher, aí ele se coloca num lugar de realização, assim, há uma certa realização ali onde ele está, apesar de que há um incômodo naquilo que o desejo aponta, de uma impossibilidade daquilo outro ser realizado, né, daquele outro significante ser realizado. Quando a gente vai para a histérica, para Dora, para o caso Dora, é aquela coisa assim, não sabe se Dora gosta do senhor K ou da senhora K. Ela talvez goste dos dois, do senhor K ou da senhora K. Ela flerta com os dois, com o senhor K e com a senhora K. Então, é, é, é mais ou menos por aí. Aí, quando ele fala aqui no final, né? Aceitar plenamente essa incoerência de nosso desejo. O desejo é incoerente para qualquer um, porque essa tentativa da gente fazer do desejo nosso, ele fica sempre nesse lugar do incoerente porque o desejo é do outro. A gente nunca sabe o que fazer, nunca vai conseguir saber o que fazer necessariamente com o desejo, porque ele é do outro. Há sempre uma certa incoerência nisso. Aceitar plenamente que é o desejo que sabota ele mesmo, sua própria libertação, é a lição amarga de Lacan. Né? E esse ponto aqui, né, quando ele vai falar da histérica, o que o histérico espera do sujeito suposto saber é que ele forneça a solução que resolverá o impasse do histérico, a resposta final para tudo. Essa é a armadilha que o analista tem que evitar. Embora, no curso do tratamento, ele ocupe esse lugar do suposto saber, que vai ser convocado pela histérica a esse lugar de mestre
diga-me o que é que eu faço para desbancar esse mestre. Né? Aí a estratégia é só lapar esse lugar e fazer o paciente saber que não há garantia para nosso desejo no grande outro. Ou seja, se eu lhe disser, não é garantia de nada. Se eu lhe disser aqui o que, é que você vai fazer, que garantia que isso vai dar? Né? É uma relação muito peculiar quando você constrói os seus casos, né? E você observa a relação que você tem de posição de analista com o paciente estruturado na neurose histérica e estruturado na neurose obsessiva, e bem essa relação de neurose histérica, analista, mestre para ser desbancado. E a dificuldade, toda hora, em certa medida, de ser retirado desse posto de lugar de analista, de lugar de mestre. É, permitindo aqui uma licença poética de colocar, né, o lugar de mestre e o lugar de analista em pontos muito parecidos, né, mas semblante, né. E na neurose obsessiva, a lógica, né, do senhor e do escravo. Em certa medida, o neurótico obsessivo ele tende a ser bem cartilha, né, no processo de análise, e está, em certa medida, no analista nesse lugar do grande outro, como o senhor, do escravo, que seria ali o escravo desse desejo impossível, né, o obsessivo. Tem um ponto ainda que eu ainda queria comentar, dessa parte grifada antes, mas vou deixar a Mari comentar primeiro, para não se perder muito. Quando você falou do Marcelo, e o martelo, na verdade, isso é muito importante porque, assim, eu lembrei que na época, nós era pequeno, a nossa mãe, ela guardava aqueles caixinhos de coco seco, botava para secar, se a gente aprontar, ela ia castigar a gente com aqueles caixinhos, e me lembrei. Então, assim, hoje eu lembro aqueles caixinhos como um castigo, não lembro como um caixinho, sabe? Aí, você falando do martelo, eu me lembrei. Isso traz um trauma na vida da criança na vida adulta, né? Se não saber lidar, né? Não é regra, mas pode ser que sim. Eventualmente, em um trabalho de análise, sei lá, vamos criar uma hipótese aqui. Hipótese, né? Você falou caixinhos de coco, foi isso? Caixinhos de coco? Aqueles caixinhos, aqueles coquinhos pequenininhos. Ela pegava os caixinhos, o Tipo caixinho. licori, né? Tipo licori dendê, aquele tipo de palmeira, né? De Isso, pé de isso. palmeira. Ela pegava o cacho seco, depois que os coquinhos caía, ela secava, e se a gente aprontasse, aí a gente apanhava. E nós olhava assim e ficava com medo para não apanhar. E não fazia de tudo para não aprontar. A gente mora em cidade perto, né? Então, aqui na minha cidade também tinha isso. E eu tenho uma lembrança de que a gente pegava esse coquinho seco para partir e comer o coquinho de dentro, né? O coquinho era tipo menor do que um grão de feijão. O coco era tipo uma azeitona, mas o que tinha de coquinho mesmo de comer era muito pouca coisa, aquela carninha branca ali dentro. É, então, vamos supor que, hipoteticamente, que existe um contexto, sei lá, a pessoa está ali no trabalho de análise e tal, e ela chega na sessão relatando de que, sei lá, nesse final de semana a gente fez uma viagem com a família, e aí a gente foi para uma casa e tinha um pé de coquinho, assim, não é aqueles coco que tem água, não, e tal, não sei o que, é um coquinho bem pequenininho, não sei se é licori, se é dendê, não sei, mas é um coquinho assim, na minha cidade sempre tinha isso lá de quando eu era pequena. Aí todo mundo começou a comer aquilo, mas não me deu uma ânsia de vômito, um negócio assim, eu sei que eu não conseguia chegar perto, sentir o cheiro daquilo. A pessoa relatou algo assim, né, semelhante a isso, sem justificativa. Assim, eu não comi nada de estragado, a gente tinha acabado de chegar e tal. Enfim, por que essa ânsia de vômito, de repente, né? Por que essa coisa se manifesta? De repente, no processo de tratamento, vem a lembrança que a pessoa tem desse coquinho, né? De que a mãe fazia isso. Então, isso aí se transforma em uma lembrança, uma memória que a gente poderia dizer aí de traumática. Nem tudo que aconteceu de ruim na vida da gente se transforma em trauma, né? Quando eu era pequeno, poucas vezes sempre fui assim muito comportado e tal.
não era de traquinar, de fazer muita coisa, de desobedecer, mas eu lembro que uma vez, talvez eu tivesse ali 6 ou 7 anos de idade, por alguma coisa que eu também não consigo me lembrar o que é que foi, meu pai foi para me dar uma surra. E ele me deu uma surra com uma sandália havaiana. Eu lembro assim que foi tipo assim, umas 2, 3 palmadas assim de palmada, não, né? Sandalhada em cada bunda, né? Não foi pá, 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 um em cada uma. Umas 2 ou 3 em cada uma. Assim, eu odiei aquilo, né? No momento, assim, eu não apanhava, não tinha, assim, surra, nada disso, assim, era o método educativo, tinha, sim, uma certa veemência nas regras, etc., mas não tinha surra, né? E quando teve essa vez foi muito marcante, assim, foi algo que eu fiquei é, é, não traumatizado, mas era uma coisa que eu não queria repetir. Então eu não queria fazer uma coisa que pudesse me levar a apanhar daquela forma de novo. Eu me recordo que uma vez depois, assim, na adolescência, aí eu já estava, assim, numa fase um pouquinho teimoso, é, do tipo, a gente foi morar numa casa que tinha uma praça, né, na rua, assim, bem na frente da casa, então eu passava o dia todo fora, o período que eu estava na escola, nessa praça aí, brincando com as outras crianças, jogando bola, brincando de esconde-esconde, enfim, né, essas brincadeiras de sete pés, esses negócios tudo aí que tinha aqui na região, e uma vez minha mãe ficou me chamando várias vezes para ir para casa. Tipo, 5 horas da tarde ela me chamou, vem para casa tomar banho e tá, não sei o quê. Eu não fui. Aí foi dando isso, anoiteceu e eu lá na praça brincando. E me chamou mais umas 2 ou 3 vezes, eu não fui. Na hora que eu fui para casa, assim, era tipo umas 7, 7:30 da noite já, que seria tarde, né, naquele momento. Na hora que eu fui para entrar em casa, aí meu pai veio para, como se fosse para me pegar, para me bater por causa daquela desobediência, né? Nisso eu escapuli, assim, igual um quiabo mesmo, liso, liso. Escapuli, corri, voltei para a praça. No que minha mãe veio para me chamar de novo, aí eu negociei com ela, dizendo que eu só ia se é, é, meu pai concordasse em não me agredir, né? E não me bater. Foi uma negociação ali que eu fui para eu poder ir para casa. Isso me traumatizou? Não. Tipo assim, eu uso sandália havaiana, por exemplo, a vida toda, né? Praticamente só gosto de sandália havaiana, diz assim, não, esses outros tipos de sandália que existe. Aí uma vez eu ensaiei usar aquele tipo de sandália Crocs, que, enfim, esse povo que trabalha aí com saúde geralmente usa, né? Mas é uma sandália quente para a gente usar aqui na Bahia. Eu não gostava. Foi uma experiência não muito agradável. Então é um tipo de sandália, sandália Kenner, esses outros tipos de sandália aí que os povos inventou aí recentemente. Nenhuma dessas sandálias me é confortável. Então, assim, eu uso a Havaiana porque é confortável, eu gosto, assim, chinelinho de dedo, né? Mas não tenho trauma nenhum com isso, por mais que eu tenha essa lembrança e tenha vivido uma experiência desagradável com relação a isso. Então, nem tudo que a gente vive na infância, ou tudo aquilo de ruim que eventualmente um paciente traz na sessão, assim, aconteceu tal coisa que foi ruim, que foi desagradável, que eu não gostei, que me traz essa lembrança assim disso que poderia ser considerado como ruim hoje. Nem tudo que aparece dessa maneira é um trauma ou provoca um trauma, né? Ou pode ser colocado nesse lugar aí de algo, sei lá, recalcado, né, reprimido, e que aparece aí como interpretação ou significação de uma manifestação sintomática. Né? A gente tem que ter cuidado para não generalizar as coisas dessa forma. Mas numa construção, né, hipotética aqui, como eu levantei a situação do martelo, né? E aí o exemplo do coquinho, ele traz uma possibilidade também de hipotetizar algo que poderia ser trabalhado e construído uma ressignificação, né? Seja uma outra produção metafórica a partir desse processo de análise. Legal. É interessante que você foi um ótimo terapeuta, meu analista aí, viu? O negócio da sua mãe aí deu certo. E Jéssica levantou a mão também. Já tinha análise no sangue já, desde pequeno, Augusto. Eu pensei aqui em duas coisas, mas aí você deu o exemplo do chinelo e eu já pensei uma terceira coisa. Impressionante. Mas vamos lá. É,
a gente ainda tem também quando você está num trabalho e aí você imagina que se você sair daquele trabalho e tiver uma nova oportunidade, isso vai mudar completamente o que você está vivendo agora, a fase que você está no agora. Às vezes você está num relacionamento e você imagina que se terminar também, tudo vai ser resolvido, ou com a sua ex não era assim, a pessoa que você namorava antes era perfeito, sendo que não era, tinha seus percalços. Então é sempre um imaginário daquilo que não está, não está posto. O que está posto está ruim, mas se tivesse no imaginário algo Ô, não é Jéssica, concreto. tu me Sim. dá só um minutinho só para eu receber a criança que chegou da escola. E tu Aham, continua. tudo bem. Sim, pode voltar, Jéssica. Perdão, interrompi. Não, não, imagina. E aí, a impressão é que esse desejo está sempre escapando. Ele nunca está posto, ele nunca está no real e no concreto. Ele está só no imaginário, ele não pode ser nomeado, porque ele também não existe, né? Se você muda o emprego, aí vai surgir um novo desejo, que é voltando naquilo que você estava falando sobre a metonímia, certo? Agora, fiquei com a dúvida, porque você falou que no manejo, o terapeuta ele se permite estar nesse lugar do saber, do suposto saber do seu paciente, até o ponto em que ele desvela de que ele não é esse mestre, ele não é o detentor de saber. E aí eu fiquei na dúvida, por quê? Eu sempre imaginei que desde o início na análise, a gente já vai dando sinais, dando notícias para essa pessoa de que eu não, olha, tá, mas e aí, o que foi para você? Qual foi a sua experiência? O que você sabe? Você sempre está jogando desde o início. Aí eu fiquei com essa dúvida, por quê? Não pode parecer um pouco assim, até perverso da parte do terapeuta, é, imagino eu, permitir esse suposto saber, fica uma nuance, né? Fica um clima do suposto saber, e aí, quando é desvelado, vai gerar um desamparo nessa, nesse paciente ali que está ali depositando, claro que ele faz isso em outros momentos da vida, existem outros supostos saberes em outras áreas da vida, mas ali na análise, o desamparo que fica, principalmente pensando no neurótico histérico, que volta para ele, mas aí ele já investiu bastante. Não sei se dá para entender, mas essa era a pergunta. E depois eu pensei em uma outra coisa sobre o que você falou da chinela, mas aí vamos responder essas duas. Se você puder comentar esses dois. Tá. Da primeira parte, né, eu não sei se eu compreenderia pelo mesmo caminho com o qual eu entendi que você compartilhou. A questão do desejo está numa condição de imaginário e não de real, né? Pelo menos eu entendi assim, como se o desejo estivesse nessa dimensão imaginária da coisa. Eu compreenderia pelo oposto, de que o desejo estaria pelo real e não pelo imaginário. No imaginário estaria a imagem,
né, a imagem que se constrói daquilo que a gente tenta fazer com aquilo que se apresenta com o desejo. Se voltar no exemplo que o Zizek dá do que seria, né, o real, simbólico e imaginário, ele coloca o simbólico, pensando no jogo de xadrez, ele coloca o simbólico como as regras do jogo, ou seja, aquilo que determina a estrutura do jogo, a estrutura da linguagem, seria o simbólico. O imaginário seriam as peças do jogo e como elas são. Então, as peças do xadrez, né? A torre, o bispo, o cavalo, o rei, a rainha. E nisso, ele coloca que, por exemplo, esse imaginário, né? Que é essa imagem de eu, né? Esse eu que se constrói, ele pode ser substituído por qualquer outra imagem e por qualquer outro nome e funcionar dentro dessa mesma estrutura simbólica, né, que seria essa estrutura do jogo do xadrez com outras peças que não fossem torre, cavalos, reis e bispos, e fossem, sei lá, papagaio, periquito e papacapim, assim, qualquer coisa, assim, vem os nomes dos pássaros aqui. Então, esse imaginário, essa imagem que se constrói, ela é, de certa forma, uma ficção. Algo que dá consistência, porque o que dá consistência, né, o imaginário dá consistência. Dá um certo sentido à coisa. Então, quando a gente pensa em um jogo de xadrez, as peças, rei, bispo, rainha, essa imagem que se constrói ali, que é esse imaginário, que é essa imagem de eu, que dá consistência às regras do jogo, de como movimentar cada peça. Então, movimenta a torre assim, o bispo assim, o cavalo assim. Então, tipo, essa imagem dá consistência a esse simbólico. O real, ele apresenta o real como tudo o que pode acontecer no jogo. E que é de cada um, ali, de cada jogador, por exemplo, né? Os movimentos que cada jogador vai fazer, que eles não podem ser necessariamente descritos pela regra do jogo, né? Que eles não, ou seja, eles não podem ser escritos necessariamente na ordem simbólica, porque senão, enfim, o jogo seria, sei lá, previsível demais. E claro, a gente pode chegar em uma certa extensão aí do jogo de xadrez, ele ser tão calculado ao ponto de ter um empate ali, né? Como se dissesse assim, aí a gente vai ter a competição aí das melhores mentes que jogam xadrez, ter vencido ou ter perdido para o computador com maior capacidade de raciocínio. Então você vê que mesmo assim no extremo da capacidade do raciocínio, o xadrez ele não consegue ser tão escrito simbolicamente o que pode acontecer dentro do jogo. Então isso seria o real. Então vamos pensar que dentro de uma ordem simbólica, né, dentro dessa estrutura simbólica, a gente tenta se haver com isso, que é também o nosso imaginário, a nossa imagem de eu, mas a gente tenta escrever de alguma forma isso que aparece para nós como real. Tanto que aquilo que provoca, vamos dizer assim, que o tratamento da psicanálise, ele não é um tratamento do imaginário pelo simbólico, não é um tratamento necessariamente ao eu, né, a essa imagem, a consertar essa imagem de eu que a pessoa tem através do simbólico, né, através de um outro sentido ou de um duplo sentido. O que a gente poderia considerar naquilo que propõe Lacan é que o tratamento psicanalítico é um tratamento do real pelo simbólico. Então, é daquilo que invade, que nos apresenta como impossível de escrever na ordem simbólica, a gente tenta dar um tratamento a isso. E aí, por exemplo, o afeto que aparece nessa ordem do real, que o Lacan descreve, é justamente o afeto da angústia, que é o afeto que não engana. Não engana porque ele dá essa notícia. Mas essa angústia, ela aparece como? Ela aparece numa coisa que não se encontra palavras para dizer. Não há o que ser dita da angústia. Sinto uma angústia com isso, mas não sei o que dizer, não sei como nomear, não sei como chamar. E aí, a gente tenta dar um outro sentido para isso, ou seja, né, escrever na ordem simbólica, na medida em que for possível, para que um tratamento possa acontecer. E aí, o desejo,
o gozo, né? Essas coisas que o sujeito, em certa medida, ele vai aparecer também nesse lugar. Porque se a gente pensar o sujeito como um intervalo entre significâncias, né? Um sujeito ele não é uma coisa, ele não é nada, ele não é um ser, ele não é ontológico. O sujeito é aquilo que um significante o representa para outro significante. Então, o que um significante representa para o sujeito é com outro significante. Ele é assujeitado a esses dois significantes para produzir um efeito de significação, para dar notícias da posição que esse sujeito assume nesse lugar. Isso, em certa medida, é algo que beira aí uma impossibilidade, né, de ser escrito simbolicamente. Então, em certa medida, está também nessa ordem do real, né, daquilo que pode acontecer no jogo do xadrez, e que só depois que acontecer as jogadas, né, podem ser estabelecidos ali dentro do movimento das peças imaginárias, né, e essas peças que se movimentaram dentro da regra simbólica desse jogo. A segunda questão foi a do analista, né, do suposto saber. Há um perigo que às vezes a gente incorre quando fala sujeito suposto saber, que é como se fosse o analista supor que sabe. O suposto saber é como se fosse uma palavrinha composta, né? O sujeito, esse outro sujeito que se apresenta aqui diante de mim é suposto saber, ou seja, é um saber suposto. Qualquer coisa que apareça para ele como saber é suposto. Então, quando um analisante chega para nós, na posição de analista, ele supõe que a gente vai saber alguma coisa, porque esse imaginário, né, de analista, né, essa imagem ideal do que é um analista, vai supor que o analista vai ter um saber ali para dizer sobre aquela pessoa, de uma maneira bem grosseira, assim, falando, né? Até porque se você supor que seu analista não sabe nada, não tem capacidade nenhuma de saber nada sobre você, você nem vai para o analista, né? Lacan apresenta o suposto saber relacionado a Alcebíades e Sócrates, no banquete de Platão. E eu fiz um estudo recente sobre esse banquete do Platão, e é até curioso, né? Depois eu vou até produzir algum comentário a ser feito. O banquete do Platão é o texto de Platão, né, sobre o amor. Platão faz os seus diálogos, e cada diálogo é sobre alguma coisa. Então, tem o diálogo sobre a política, tem o diálogo sobre as virtudes, tem o diálogo sobre o amor, tem o diálogo sobre a moral, enfim. Cada diálogo tem meio que... ele gira em torno de um assunto. Nesse banquete do Platão, cada um ali que está naquele contexto vai falando as suas concepções sobre o que seria o amor, né? O que seria Eros, o deus do amor. E aí tem um que diz que Eros é uma coisa, coloca lá no lugar da divindade, do deus grego, né? Da mitologia grega, etc. Tem outro que vai colocar que Eros é outra coisa, é a origem, né? Que Eros é aquilo que o homem e a mulher procura, porque o homem e a mulher é uma coisa só, aí foi dividido, aí tem um umbigo, que é a cicatriz, enfim, tem umas partes assim que é meio mirabolante, parece uma ficção, sei lá, Disneylândia, né? Princesas, reis e tudo mais. Quando Alcebiades, bêbado, chega no meio da cena, onde aquelas pessoas não estavam bebendo justamente para estar no melhor das suas faculdades intelectuais, Alcebiades, em vez de fazer uma ode a Eros, que seria o amor, ele faz uma ode a Sócrates. Como se aí apresenta-se o amor
como se o amor fosse a admiração de Alcebiades a Sócrates, porque Sócrates tem o saber, por saber que não sabe. Não sei se dá para acompanhar esse raciocínio. Né? Então, em vez de fazer uma ode ao deus do amor, que seria Eros, Alcebiades faz uma ode a Sócrates. Então, o que aparece no discurso de Alcebiades como amor é a admiração, vou escrever aqui como admiração, né, para ficar fácil de compreender, que ele tem para Sócrates. Porque o que Sócrates tem é o saber, de saber que não sabe. E de ser o mais belo, porque não porque é bonito, mas porque é o mais belo, porque é essa expressão mais admirável por todos. E aí, enfim, fica até uma brincadeira ali de que alguém não ia sentar Agatão não ia sentar entre Alcebiades e Sócrates, justamente para sentar depois de Sócrates, porque Alcebiades falou de Sócrates. Aí essa outra pessoa queria que Sócrates, Agatão, né, queria que Sócrates falasse dela, fizesse uma ode a ela, tal qual Alcebiades fez uma ode a Sócrates. Então, a posição do analisante é muito semelhante, né, a Alcebiades. Tal qual eu mencionei, foi agora ou foi no de Freud? Eu não lembro exatamente. A situação de que às vezes a gente acha que está sendo um péssimo analista e está levando um caso toda semana para a supervisão, porque a gente está implicado em questões teóricas, éticas, etc. A gente está fazendo o nosso trabalho de analista, só que para o analisante, o sujeito suposto saber está posto ali, e, nossa, meu analista é maravilhoso, é perfeito, cada corte, eu vou para a sessão desse jeito, eu saio da sessão todo bagunçado e pensando, e acontece isso e aquilo a semana toda. É o sujeito suposto saber em cena, porque esse analisante estaria fazendo uma ode a Sócrates, né, ao analista, na medida em que supõe que há o saber nesse analista. Se ele fez isso comigo é porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Aí é onde entra a tal do agalma, né? Que seria o agalma isso, né? Essa coisa que estaria na mão de Sócrates, mas que não está na mão de Sócrates, que supõe-se que está na mão de Sócrates. Enfim, a terceira pergunta eu vou te convidar para fazer no próximo encontro, que aí eu vou ter que encerrar para realizar um atendimento agora. Mas espero que em alguma medida tenha provocado, não respondido, mas provocado, e qualquer coisa pode falar com a gente, enfim, pode continuar o diálogo no grupo, no Instagram, mandar mensagem no privado, tanto faz. A gente está aí à disposição. Parar a gravação aqui e aí encerrar. De todo modo, não é obrigado a companhia de vocês. O encontro, se ficou alguma coisa sem entender direito, o encontro também depois vai